Boa noite, gente! Já tem alguém aí nos assistindo? Gente, desejar uma boa noite para vocês aí, para quem já está presente vendo, para quem ainda não está, que ainda vai chegar. Dizer para vocês que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Há muito tempo eu tenho essa ideia, falo, vou chegar, vou gravar um vídeo, uma live, alguma coisa, e vou soltar aí nos Facebooks, YouTubes, tudo, né? Falando um pouco sobre o acordeon. E agora, né, com essa Lei Aldir Blanc aí, eu tive a oportunidade de estar realizando esse projeto aí, e vai ficar uma coisa legal. Esse projeto meu, ele é um projeto totalmente diferente, certo? Ele não é visando cantar, não é visando só tocar, né, apresentar peças, apresentar músicas. Ele é uma live especialmente para quem quer aprender a tocar o acordeon, para quem quer começar, para quem talvez já começou e precisa de uma ajuda para evoluir um pouco, até mesmo para quem já toca alguma coisa e quer se aprimorar. Eu separei alguns tópicos aqui nessa live, para mim estar falando um pouquinho para vocês, que talvez tem gente que até já toca e não sabe disso, e isso vai ajudar bastante na evolução, e principalmente para quem está começando agora, para quem está tendo os primeiros passos, né, para quem está conhecendo as primeiras notas, e vai ser uma coisa bem interessante. Pensando nisso, eu separei aqui várias coisas para a gente falar no decorrer dessa live, tá? Meus alunos que estão presentes aí, que vão aparecer ainda aí. Hoje é dia de tirar as dúvidas, hein? Simbora. Gente, quando a gente vai iniciar nesse instrumento, acho que não só nesse, né? Em qualquer instrumento, seja ele de cordas, sopro, teclas, seja o instrumento que for, é muito importante a gente conhecer o instrumento que a gente vai estudar. Concordam comigo? Por exemplo, um exemplo bacana que eu gosto sempre de usar assim nas aulas. Vamos focar no acordeon, né, que é a live, que na live a gente fez para falar do acordeon, então vamos focar nele. Mas essa regra, vai cebolinha, essa regra, ela vale para qualquer instrumento nesse mundo. Gente, vamos supor que a gente vai começar a estudar um instrumento, a gente vai começar a estudar o acordeon. Se a gente não tem uma base boa, é igualzinho se você contratasse alguém para construir uma casa, e esse pessoal que foi construir a casa não preparou uma base boa. Aí o que aconteceu? Começou, a casa ficou pronta, passou pouquinho tempo, começa a aparecer rachaduras na parede, começa a ter problemas nessa casa. Por que isso acontece? Porque não teve uma base boa. A base conta muito. Então, o que você faz? Quando você inicia o estudo no instrumento e você já inicia da maneira correta, a chance da sua evolução é muito grande. Você pega, você se dedica ao instrumento, você toca todo dia, pega um pouquinho todo dia, então a sua evolução vai ser gigantesca, certo? Então, pensando nisso, eu separei aqui algumas coisas, estou falando mais uma vez, para a gente poder falar nessa live, né, no decorrer dessa live, para ajudar vocês aí, principalmente quem está iniciando, né, para ir dando uma ajuda, aí, dando algumas dicas para vocês já começarem da maneira correta. E também, como eu já disse, para quem já toca, talvez, e não sabe disso aqui, vai estar ajudando bastante. Então, vamos primeiro conhecer o instrumento que a gente vai estudar. Gente, o acordeon, ele tem vários segredinhos aqui, vários detalhes nele, que talvez a pessoa até já toca, mas talvez, principalmente quem está começando, né, quem já toca há muito tempo, provavelmente já conhece, mas quem está começando, não. Que é interessante você saber. Por exemplo, uma dúvida gigante que um monte de gente já me perguntou. O teclado do acordeon é igualzinho ao teclado do piano? Sim, gente, as notas são as mesmas. As mesmas notas que a gente tem aqui, a gente tem lá. A diferença é que lá a gente tem elas aqui na nossa frente, e aqui a gente tem elas aqui, né, num posicionamento diferente, certo? Mas o teclado é o mesmo. Então, a gente vai ter o teclado, certo? A gente vai ter também, essas chavinhas aqui, que são os chamados registros. Muita gente não sabe disso, hein?
Olha que interessante. Para que serve o registro? O registro ele serve para mudar o timbre, para mudar o som do acordeon. Então, por exemplo, se eu toco alguma coisa ó, nesse timbre do meio aqui, que é o master, né? Ele vai ter uma determinada sonoridade. Ó. Por exemplo, se eu já pressiono um mu7, por exemplo, que é um outro timbre, eu já vou ter uma sonoridade totalmente diferente. Olha a diferença do master para o mu7. Tá vendo? Então, isso daqui serve para isso, para a gente estar mudando o timbre, mudando o som do acordeon. Lembrando que varia, tá? Já vi acordeon que tem 2, já vi acordeon que nem tem, já vi acordeon que tem 3, 5, 10, 13, 15. Então, varia do modelo, varia do acordeon. Continuando. Depois vem uma peça fundamental do acordeon, o pulmão do acordeon, onde a gente respira, onde a gente precisa dele para a gente tirar o som, para a gente tirar as notas, né? Fazer a festa para o pessoal aí, que é o fole. Para quem também não sabe, o fole é isso aqui, ó, essa parte do acordeon que fica aqui, que é a famosa parte que abre e fecha, né? Às vezes a gente está no show, o cantor grita, puxa o fole, sanfoneiro. Ele está falando disso daqui, tá? Isso daqui vai servir, é o pulmão mesmo do acordeon. Tanto é que se você tocar alguma coisa e não pressionar, não puxar ele, não abrir ele, ó, não sai som. Outra dúvida também que eu já vi pessoas me perguntando. Como é que liga? Na verdade, não liga. É feito pelo fole, tá? Então, a partir do momento que você abre, o som começa a sair. E fecha, a mesma coisa. Então, esse é o nosso famoso fole. Depois vem a parte que mais dá para fazer meme na face da terra, gente. A parte mais engraçada. Porque essa pergunta já me fizeram várias vezes. Eu já vi fazendo para outros acordeonistas também. Sobre as famosas bolinhas aqui, ó. Os famosos baixos. A pergunta, o pessoal chega e fala, você pode apertar qualquer um aí do lado de cá? Não, não pode não. Cada um aqui vai ter uma função, cada um vai ter uma sonoridade diferente. Certo? Vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mais para frente, mas agora só mesmo para a gente apresentar o instrumento. Então, a gente vai ter os baixos, tá? Do lado do acordeon aqui, ó, vou virar um pouquinho aqui de ladinho, a gente vai ter a alça do braço, né, a correia aqui, que funciona para a gente estar podendo abrir e fechar o acordeon. Então, você precisa abrir ele, ó, você vai puxar ela aqui. Ele vai abrir, você precisa fechar, só voltar, certo? Temos também as correias aqui dos ombros, que servem para apoiar o acordeon. E, basicamente, é isso. Tá? Nos baixos também temos registros. Esses registros servem também para mudar o timbre dos baixos. É as combinações de sons que a gente tem aqui. Da mesma forma que a gente muda o teclado, a gente muda o baixo também. Ó. A gente tem o som master dele. Se a gente quiser um som mais agudo, a gente tem também. Mais agudo ainda. E mais grave. Certo? Ó. Então, a gente tem várias combinações. Do mesmo jeito que funciona no teclado, funciona no baixo também. Tem acordeon que não tem acordeon que tem 2, tem acordeon que tem 4. Então, varia. Tem acordeon que tem até mais. Então, é muito importante você conhecer isso. Porque talvez você comece a estudar, mas nem faz ideia que existem essas pequenas coisas, né? Que soma muito na hora de você tocar, na hora de você tirar o seu som. Para quem está começando agora, ó, essa vai direto para quem quer começar no instrumento. O que a gente vai fazer? O primeiro passo é a gente nomear os nossos dedos, gente. Olha que coisa mais interessante. A partir de agora, você que não toca, vai começar a tocar. Você vai fazer o seguinte, você vai numerar, né? Enumerar seus dedos. Esse vai ser o seu dedo 1, esse o seu dedo 2, o seu dedo 3, o seu dedo 4 e o seu dedo 5. Gente, é muito importante os 5 dedos estarem trabalhando bem. Isso daí, o grande maestro Everton Souza me falou há uns anos atrás. Grande abraço, Everton Souza, se você estiver vendo aí. E é uma coisa que realmente conta muito. Porque talvez quando a gente está começando, a gente acha meio difícil controlar esses 2 dedos aqui. E a gente acaba adquirindo alguns vícios. Por exemplo, a gente vai montar um acorde. A gente já pensa em montar esse acorde, ó, o famoso, que o pessoal brinca aí, o famoso pezinho de galinha, né?
sempre dessa forma. O que acontece? A gente tira o som? Tira. A gente toca? Toca. Só que se for para a gente executar alguma coisa um pouquinho mais trabalhada, uma música, uma pecinha, uma coisa que exige um pouco mais, se esses dois dedos aqui não estiverem lá para te ajudar, acaba que eles vão estar te prejudicando, certo? Então é muito importante vocês dominar esses 5 dedos. E o que vocês fazem para dominar isso? A gente vai pegar esse dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5 e vamos trabalhar muito eles nessas 5 primeiras notas que eu vou falar para vocês. Lembrando que isso é para quem está começando, tá? O teclado aqui, ele sempre vai se repetir o agrupamento de teclas pretas, que são os sustenidos, né? A gente chama elas de sustenidos ou bemóis. Esse 120, por exemplo, ele começa com 3 pretinhos, 3 sustenidos, espaço 2, espaço 3, espaço 2, espaço 3 e assim por diante. A primeira nota que vocês vão localizar é a nota Dó. Como que vocês encontram a nota Dó no acordeon? Todo o agrupamento que tiver 2 teclas pretas, 2 sustenidos, a branquinha que está do lado aqui vai ser o Dó. Certo? Então, olha que interessante. Tem 2, aqui é Dó. Tem 2, aqui é Dó. Tem 2, aqui é Dó. Aí uma pequena dúvida, mas ela termina com 2, por que aqui não é Dó? Por causa que o teclado, infelizmente, ele acaba. Poderia ter até mais pra gente, né? Mas não tem. Então ele acaba, mas aqui é como se fosse 3. Porque você já teve o agrupamento de 2 aqui. Só que aqui, como não tem mais, acabou. Mas então, aqui é Dó, aqui a gente vai ser um Dó, e aqui a gente vai ter um Dó. O que vocês vão fazer agora? São 5 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vocês vão tocar elas sempre em sequência, tá? Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Vai ficar um dedo da sua mão para cada nota do seu teclado. Então, por exemplo, dedo 1 para o Dó, dedo 3 para o Ré, dedo 3 para o Mi, dedo 4 para o Fá, dedo 5 para o Sol. Deixando bem claro que isso não é uma regra, tá? Ah, então quer dizer que toda vez que eu for tocar o Dó tem que ser o dedo 1, toda vez que eu for tocar o Mi tem que ser o dedo 3. Não. Depende da música. Mas no caso desse exercício aqui, que é um exercício totalmente voltado para as articulações, para você treinar a sua digitação dos seus dedos, você vai usar esses dedos para cada nota. Então, ó, dedo 1 para o Dó, dedo 2 para o Ré, dedo 3 para o Mi, dedo 4 para o Fá, dedo 5 para o Sol. E faz a volta, né? Dedo 4 para o Fá, dedo 3 para o Mi, dedo 2 para o Ré, dedo 1 para o Dó. O primeiro passo é esse. E depois, conforme vocês vão conseguindo fazer isso, vocês vão acelerando um pouquinho. Cada dia que você sentar para estudar lá, tenta acelerar um pouquinho mais. Ó. Então, se hoje você tocou dessa forma, amanhã tenta tocar. Se hoje tocou assim, outro dia tenta acelerar mais e assim por diante. Lembrando que quando a gente começa também, a gente começa numa sede gigantesca de já sair tocando e já sair fazendo coisas que talvez ainda não está na hora. Isso é uma coisa um pouquinho perigosa para quem está começando, tá? Por quê? Jamais você pensa em fazer uma coisa rápida, em ficar rápido, em ter aquele som rápido. Não pensa nisso, não. Pensa primeiro em deixar o seu som bonito, em deixar um som bem definido, um som bem claro. Por exemplo, você toca um Dó, você consegue ver que é um Dó, um Ré, um Mi, um Fá. Não é aquela coisa que fica esbarrando, não é aquela coisa que fica sujando, poluindo o som, certo? Então, você vai começar a treinar isso bem lento. Vai acelerando com o tempo, sempre pensando na clareza das notas. A velocidade, ela vai vir de brinde depois, tá? É um brindezinho aí que vem com o seu estudo, com a sua dedicação. Automaticamente, você treinando sua articulação, treinando o seu dedilhado aí, né? E tirando um som bonito, aos poucos, essa velocidade, essa agilidade nos dedos, ela vai vindo. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo para você que está começando. Foca bastante nisso, treina bastante, para que principalmente esses 2 dedos, que geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade, eles consigam trabalhar junto com os outros 3. Tranquilo?
Outra coisa também que é muito importante dominar, o fole. Aí está um grande segredo também, gente. Eu já vi gente que toca, eu mesmo, antes de eu estudar, com o nosso querido Everton aí, mais uma vez, grande abraço, Everton. Eu sentia muita dor aqui, ó, nessa parte do meu braço. Até as minhas costas, às vezes, também eu sentia. Por quê? Um pouco era a postura do acordeon, que era errada, né? Totalmente errada. Inclusive, já vou falar um pouquinho sobre isso também. E um pouco também por causa do fole. A maneira de estar manuseando ele, de estar abrindo e fechando ele da maneira errada. Isso prejudica muito. Por quê? Se você está tocando alguma coisa e você abre ele e fecha ele na mesma direção, você está fazendo muita força aqui nesse braço, ó. Porque imagina, é um instrumento pesadíssimo, principalmente esses aqui, né, que tem caçoto, que tem a dupla ressonância, é um instrumento pesadíssimo. Então, por exemplo, se você está com o fole muito aberto e você vai fechar, você está fazendo muita força se você fecha dessa forma. Então, qual que é o segredo aí para que você não sinta dores musculares, para que não te atrapalhe? Abriu normalmente o fole, ó. Você sempre vai fechar a parte de cima primeiro. Por que isso acontece? A partir do momento que você fecha a parte de cima primeiro, a de baixo ela vem meio que sozinha. Porque imagina só, olha o movimento que faz. Ó, o peso vem tudo para cima aqui, ó, vem tudo para cá. E ele vem fechando sozinho. São pequenos detalhes, mas que contam muito, principalmente para você que está começando, ou talvez até já toca e não sabia disso. Treina bastante essa questão do fole, tá? Abre de uma forma, fecha aqui por cima primeiro, ó. E aí você não faz força nenhuma, não faz esforço nenhum, e você consegue tocar aí 5, 6 horas. Ó, ou até mais, hein? Beleza, gente. Também para quem está começando, tá? Mais um tópicozinho aqui que eu escrevi. Gente, olha só para vocês verem. Quando a gente começa a falar de baixaria, dos baixos, no começo até dá de querer assustar um pouquinho. Por que ele dá de querer assustar um pouquinho? Porque, tipo assim, a gente acha que é muito baixo aqui, né? Muita coisa para a gente poder fazer. Mas como que funciona esse baixo aqui? Como que a gente vai saber se localizar? Como que a gente sabe que baixo usar? Qual o nome? Como é que funciona isso? É uma coisa que, ao mesmo tempo que é um pouco complexa, é uma coisa bem simples de se entender. Para a gente localizar o dó, quando vocês forem pegar o acordeon aí, vocês vão perceber que o dó ele vai ficar mais ou menos aqui na região central, tá? E ele vai ter uma marquinha aí, ó, um destaquezinho aí que vai te permitir localizar esse dó, certo? Então, a partir do momento que você encontrou ele, você vai conseguir localizar, né? Encontrou essa marquinha aí, você vai conseguir localizar a nota dó, certo? Mas como que a gente divide esses baixos? Como que a gente sabe qual que é o próximo? Como que a gente sabe o nome? É uma coisa que é o seguinte, a gente chama isso daí, ó, de ciclo das quintas. Olha que nome chique, ó, ciclo das quintas. O que seria esse ciclo das quintas aí? Vamos dar um exemplo aqui na nota dó, de uma forma bem prática mesmo, para vocês aí entenderem. Por exemplo, se eu estou me referindo à nota dó, e eu quero achar o quinto grau dela, o que seria o quinto grau? Seria 5 notas depois dela, da nota dó. De uma forma bem prática mesmo para vocês entenderem. Como assim 5 notas? Um intervalo de 5 notas. Simplesmente vocês vão fazer isso daqui, ó, dó. Dentro da escala de dó, tá? Então é muito importante conhecer as escalas também. Já vou passar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, o dó. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Que nota que deu aqui? Deu um sol. Então, automaticamente, o baixo, depois do sol aqui, desculpa, depois do dó aqui, vai ser sol. Por quê? Porque quando a gente está subindo aqui no baixo, ó, fazendo esse movimento, a gente sempre sobe com intervalos de quintas. Então, por exemplo, o primeiro aqui que tem a marquinha é dó. Vamos começar por ele. Dó. O que eu vou fazer? Eu vou contar
dó, ré, mi, fá, sol. Então, em cima do dó é sol. Aí eu quero continuar. Só que agora eu vou partir do sol, tá? Então, ó, sol, lá, si, dó, ré. Então, em cima do sol é ré. E continua a mesma coisa. Ré, mi, fá, sol, lá. Então, em cima do ré vai ser lá. E isso você vai aplicar em todos os baixos aqui. Ah, beleza, mas quando eu quero voltar. Aí quando eu quero descer. Quando você vai descer, é uma coisa bem parecida, né? Com esse intervalo de 5 notas. Só que, porém, agora o intervalo muda. Agora a gente vai descer em quartas. Ou seja, um intervalo de 4 notas. Como assim um intervalo de 4 notas? Vamos supor que eu estou aqui em lá, por exemplo. Aí eu quero voltar, mas eu ainda não guardei o nome das notas. Como que eu vou saber que baixo, né? Que nota que vai ser embaixo desse lá? Você vai contar 4. Lá, si, dó, ré. Então, embaixo do lá é ré. Mesmo caso. Ré, mi, fá, sol. Embaixo do ré vai ser sol. Sol, lá, si, dó. Embaixo do sol vai ser dó. E assim por diante. Aí você encontra todas as notas aqui. Ficou claro, gente? Ficou, né? Vai subir, conta 5. Lembrando que pensando sempre na escala, tá? Então é muito importante que você conheça as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Para você conseguir estar encontrando isso daqui. Uma outra coisa também sobre os baixos. Os baixos, apesar deles serem muitos, eles são divididos por fileiras. Então a gente tem... Tá difícil de eu enxergar aqui. Mas ó, a gente tem a fileira 1, tá? A fileira 2, a fileira 3, a 4, a 5 e a 6, certo? Como que a gente nomeia essas fileiras? As primeiras fileiras, a primeira fileira, ela vai ser a fileira do contrabaixo, ou também chamada de fileira das terças, ou seja, a fileira que a gente sempre vai encontrar o terceiro grau da nossa nota fundamental aqui, certo? Então, a primeira fileira é a fileira do contrabaixo. A segunda fileira é a fileira da nota fundamental, ou seja, é a fileira da tônica. Então, por exemplo, se eu quero tocar um dó maior, vamos dar o exemplo do dó maior, eu preciso da tônica dele, que é o dó. Então, a segunda fileira é a fileira da tônica. Beleza. Tranquilo até aí? Primeira fileira é a fileira do contrabaixo, ou das terças. Segunda fileira é a fileira da fundamental, ou seja, a fileira da tônica. Só que quando eu toco só essa tônica, eu não consigo distinguir se esse acorde é menor ou maior. Concordam comigo? Por exemplo, se eu tocar só o dó no baixo e fizer o acorde de dó maior no teclado, vai combinar. Mas se eu fizer o dó menor no teclado, também continua combinando, dó e dó, porque ele é a tônica de ambos os acordes, tanto do dó maior quanto do dó menor. Beleza? Então, pensando nisso, como que a gente consegue distinguir no baixo o acorde maior do acorde menor? Começa a partir da terceira fileira. A terceira fileira, ela vai dizer pra gente que esse acorde é maior, porque a terceira fileira aqui, ó, todos esses baixos, eles se referem a um tom maior. Então, por exemplo, dó, dó maior. Agora sim, eu já sei que meu acorde é maior. Tranquilo? E continuando. A quarta fileira vai ser a fileira do menor. Então, ó, olha a diferença. O acorde maior, acorde menor. Certo? E para encerrar, a quinta fileira vai ser a fileira da sétima menor e a sexta fileira da sétima diminuta. Certo? Então, guardem bastante isso, ó. Fileira do contrabaixo, fileira da tônica, fileira do maior, fileira do menor, fileira da sétima menor e fileira da sétima diminuta. Lembrando que a mesma digitação que a gente usa para o dó, a gente vai usar para o sol, a gente vai usar para o ré, a gente vai usar para o lá, a gente vai usar para o mi. Então, meio que facilita um pouquinho aí, né? Beleza. Continuando falando um pouquinho sobre baixo. Quem vai começar? Que ritmo devo estudar para me conseguir dominar os baixos? Gente, isso varia muito. Tem pessoas que têm muita facilidade,
Então, já começa com algum ritmo diferente, algum ritmo que dá um pouquinho mais de trabalho na hora de executar, né? Mas, geralmente, o que é o legal de começar a estudar para você conseguir unir esses baixos? Um ritmo de valsa, por exemplo, um ritmo ternário. É um ritmo bem legal, um ritmo bem bacana de você estar começando. Por quê? Imagina a gente contando o compasso de uma valsa. Né? A gente sabe que ele é ternário, cada compasso vai ter 3 tempos. Imagina a gente fazendo isso. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre isso. Quando a gente vai aplicar isso no baixo, a gente vai pensar no baixo fundamental, no baixo que é a tônica, e a gente vai pensar no baixo que está do ladinho dele, que é o maior. Vamos dar um exemplo num tom maior, tá? Mas pode ser em tom menor também, isso não altera em nada, mas vamos começar com o maior. Você vai fazer o seguinte. Olha, um ritmo de valsa, uma valsinha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando o tempo 1 na tônica, ou seja, na nota fundamental, e o tempo 2 e 3 eu estou fazendo no maior. Aí sempre vai ficar essa levada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Então, aí já é o começo de um caminho para você conseguir dar um início, para você conseguir dominar o baixo. Tá? Lembrando que você pode estudar também vários outros estilos, mas a valsa é um dos mais tranquilos que a gente encontra aí para a gente começar a estudar, né? Então, por exemplo, pensa bastante nisso. Pega lá, por exemplo, 1,5, por exemplo. Só 1,5. O que seria esse 1,5? Dó e o 5 dele, que é o Sol. Tá? Por exemplo, você fica lá, começa em Dó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mudou para o Sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voltou para o Dó. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E fica fazendo essa mudança várias e várias vezes. Estuda isso um pouquinho todo dia, que ajuda bastante nessa questão, tá? Uma outra coisa que também que me veio aqui agora. Muita gente me pergunta qual dedo que eu uso para me digitar os baixos. Qual dedo que eu utilizo nos baixos? Gente, eu já vi gente que toca assim. Ou seja, dedo 2 e dedo 3. Já vi gente que toca dedo 4 e dedo 3. Quem tá certo, quem tá errado? Ambos estão certos. Porque, tipo assim, são técnicas diferentes. São maneiras diferentes de você estar digitando. Certo? Então, por exemplo, se você vai começar, você acha mais fácil fazer com o dedo 3 e dedo 2. Nada te impede. Mas você acha mais fácil fazer dedo 3 e dedo 4. Na verdade, 4 e 3, né? Desculpa, o 4 vem primeiro, que a gente já começa com ele, né? Nada interfere, não muda nada, tá? Eu, particularmente, eu dei uma estudada nas duas. Então, tem coisas que talvez eu faça 1, 2. Tem coisas que, às vezes, eu faço 3, 4. Mas um conselho que eu sempre dou, principalmente para quem vem estudar, quem vem fazer alguma aula, é já começar com o 4, 3. Porque na hora da gente digitar uma escala aqui, fazer alguma frase, alguma coisa na baixaria, o 4, 3, a gente está mais bem posicionado, a gente consegue fazer mais coisas, vamos dizer assim. Mas nada também te impede de fazer um monte de coisa, de tocar a mesma coisa com o 3 e 2, tá? Então, é uma coisa assim, meio pessoal, você escolhe, porque tem a técnica para as duas maneiras. As duas maneiras estão corretas, tá bom? Continuando aí, gente. Para quem está começando, isso daí é mais que principal. Nem sei se existe uma palavra acima disso, mas é fundamental, gente. Quem está começando, conhecer todos os acordes. Tanto os maiores quanto os menores. Porque vamos supor assim, você quer tocar uma música que você gosta, por exemplo. Se você não conhece os acordes, fica um pouco difícil, né?
Porque você precisa de um acorde ali para você fazer um acompanhamento, para você... Ou até mesmo a melodia, por exemplo. Por mais que você está fazendo a melodia aqui na mão direita, você precisa fazer um acompanhamento, você precisa fazer um acorde, uma coisa, uma harmonia com a esquerda, ou vice-versa, né? Então é muito importante conhecer todos esses acordes. Gente, qual que é esses acordes aí? Esses acordes a gente vai estar encontrando um acorde de Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior, e a gente fecha no Dó de novo, só para ficar bonitinho. A gente tem 7 acordes aí, naturais. Tem os sustenidos também, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, se eu falar aqui para vocês, ó, para vocês fazerem um acorde de Dó, vocês precisam de um Dó e um Mi e um Sol. Quem ainda não sabe, simplesmente anota, decora e faz. Dó, Mi, Sol. Aí o Ré, você precisa de um Ré, um Fá sustenido e um Lá. Decora e faz. Só que é muito importante você saber o porquê que você usa essas 3 notas. Concordam comigo? Por exemplo, para mim ter um acorde, uma tríade, né? Vamos falar da tríade, que é 3 notas. Para mim ter um acorde de Dó maior, por que que eu preciso de 3 notas? E por que as 3 notas que eu vou tocar no acorde de Dó maior é o Dó, o Mi e o Sol? É uma pergunta difícil, hein? Principalmente para quem está começando, mas por quê? Quando a gente vai montar um acorde, a gente precisa muito pensar nos graus. O que seriam esses graus? Vamos supor que eu queira montar o acorde de Dó, Dó maior. Vamos pensar aí nos graus, ó. Eu vou ter o Dó, que é o meu primeiro grau, que é a minha tônica. O Ré, que é o meu segundo grau. O Mi, que é o meu terceiro grau. O Fá, que é o meu terceiro grau. O Sol, que é o meu quinto grau. Certo? E continua, tá? Tem o Lá, que é o sexto. O Si, que é o sétimo. E o Dó, né? Que fecha, que é o oitavo grau. Então, os graus são esses, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Para mim ter uma tríade maior, para mim ter um acorde maior, o que eu preciso? Eu preciso de uma tônica, eu preciso de uma terça e eu preciso de uma quinta. Ou seja, eu preciso da nota fundamental, se o acorde é Dó, a nota fundamental, a tônica vai ser Dó. Eu preciso de uma terça. O que eu faço para me encontrar essa terça? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. E preciso também de uma quinta. O que eu faço para me encontrar essa quinta? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou seja, 1, 2, 3, quarto grau, quinto grau. Simplesmente eu conto dentro da escala, numa coisa bem prática de se entender. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter o meu acorde aqui, ó, utilizando a minha tônica, a minha terça e a minha quinta. Acorde de Dó maior. Tranquilo, gente? Ó, por exemplo, aí eu quero continuar encontrando outros acordes. Aí eu quero encontrar o Ré. O que eu faço? Se o acorde é de Ré, a tônica dele vai ser o Ré, que vai ser a nota principal. Aí eu preciso de uma terça. E aí? O que eu faço? 1, 2, 3. Aí eu continuo, preciso de uma quinta. O que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5. Aí uma dúvida que sempre o pessoal me fala, mas por que apareceu um pretinho aí? Por que apareceu um sustenido? E não um branquinho, o Fá. Porque é o seguinte, gente, a gente não só conta nota por nota aqui no teclado. A gente conta pensando na escala. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre escala também, para quem não conhece, para vocês ficarem entendendo, porque a gente conta dentro dessa escala. Então, por exemplo, é muito importante eu conhecer todas as escalas, para mim conseguir encontrar todos os acordes. Porque se eu sei que a escala de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu conto dentro dessas notas. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Montei meu acorde. O que eu faço para me montar meu acorde de Ré? Eu tenho que conhecer a escala de Ré. Então, por exemplo, o que seria a escala de Ré? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Dentro dessa escala eu vou contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tônica, terça, quinta.
Isso vocês aplicam em todos os acordes. Daqui um pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as escalas e vai ficar mais claro para vocês entenderem. Mas tranquilo até aí, né, gente? Para a gente poder fazer, para a gente poder ter um acorde maior, a gente precisa de uma tônica, uma terça e uma quinta. Tranquilo, gente? E lembrando que a gente vai ter esses 7 acordes para vocês poderem treinar aí, vocês poderem estudar, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Antes de eu terminar isso daqui, só mais um pouquinho. Gente, quando a gente fala em digitar acorde, é um cuidado muito grande que vocês têm que terem. Acorde a gente digita dedo 1, 3 e 5, ou 1, 2 e 4. E em alguns casos, 1, 2, 5. Então, jamais vocês vão digitar 1, 2, 3. Vocês vão digitar, não sei, 2, 3, 4. Já vi alguém tocando, já vi gente tocando assim, fazendo. Então, cuidado com isso, gente, tá? Foi digitar o acorde, ó, dedo, lembra dos dedinhos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai digitar sempre isso, ó. 1, 3, 5. Ou 1, 2, 4. Ou então, dependendo do caso do acorde, 1, 2, 5. Tá bom? Porque quando vocês forem estudar inversões, forem trabalhar inversões de tríades, né? Inversões de acordes, é muito importante vocês saberem essa digitação para que vocês não fiquem presos nelas lá. Da mesma forma que a gente tem os acordes maiores, a gente tem também os menores, tá bom? A única diferença deles, uma brincadeira que uma vez eu escutei de um amigo meu, um negócio legal. Ele falou assim que o acorde maior ele tem um som feliz. E o acorde menor ele tem um som triste. É uma das formas da gente poder estar falando assim, vixe, esse acorde tá felizão. Ele é maior. Nossa, esse acorde tá triste. Ele é menor. Mas, brincadeiras à parte, né, vamos dizer assim, o que a gente faz para a gente encontrar os acordes menores, gente? Mesmo caso, a gente precisa de uma tônica, uma terça e uma quinta. Só que essa terça agora tem que ser menor. Como que a gente acha essa terça menor? Conhecendo a escala menor. Então, dentro dessa escala menor, a gente vai fazer o mesmo pensamento. A mesma coisa que a gente usou na outra, a gente vai usar agora. Só que, porém, pensando na escala menor. Então, agora, o que eu vou fazer? Primeiro passo, sentar lá na minha cadeirinha, me fechar dentro do meu quarto e estudar a escala menor. O que seria escala menor? Escala de Dó menor. Dentro dessa escala, você vai fazer o mesmo procedimento. Tônica, continua sendo Dó, porque ela é a nota fundamental do acorde. A terça menor, como é que eu acho? 1, 2, 3. E o quinto grau, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Encontrou seu acorde menor. Essa mesma regrinha você vai aplicar para todos os acordes. Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor, Si menor, fechou no Dó menor. Tranquilo, gente? Então, cuidado para não só decorar, tá? Porque talvez a gente decorando uma hora ou outra a gente acabe esquecendo. Tenta entender o porquê que eu uso essas notas para me formar um acorde, seja ele maior, seja ele menor. Que aí você sempre vai dominar ele, você sempre vai conseguir fazer e você não tem o risco de esquecer. Tranquilo? Quando a gente vai tocar o acordeon, o que a gente precisa? A gente precisa tocar alguma coisa no teclado. E a gente precisa tocar os baixos também. Mas e na hora de juntar isso? Meu Jesus, hein? Complicado. Principalmente para quem está começando, o negócio dá um pouquinho de trabalho. É trabalhoso. Vale a pena? Muito, mas é trabalhoso. Por quê? Porque você tem que pensar no que você está fazendo no teclado. Isso daqui eu nem sei o que é, tá? Foi um pequeno improvisinho, mas vamos nele de novo. E você tem que pensar no que você está fazendo no baixo. Para você poder unir os dois depois.
Então, o que que acontece? É muito importante a gente fazer pequenos exercícios, principalmente nesse começo, para depois a gente conseguir juntar tudo. Aí a gente consegue manusear os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, para quem já toca, é bem provável que não tenha esse problema, né, que já consiga juntar. Ou até mesmo quem já toca e tem um pouquinho de dificuldade em juntar as duas, você pode estar fazendo alguns pequenos exercícios, né? Por exemplo, pega lá o dó. Vamos dar um exemplo na valsa mesmo, né? Que é bem tranquilo de se entender, né? 3 tempos. Pega lá os baixos. E começa a acrescentar notas aqui no teclado. Por exemplo, você vai tocar dó e sol. O que você faz? Toca só o dó. Pega o dó aqui, ó, e toca ele junto com a levada de valsa no baixo. Trocou para o sol. É um exercício simples, é coisa assim, bem tranquila. A gente acha que é uma coisa à toa, mas na verdade ajuda muito, soma muito, tá? Conseguiu fazer isso? Conseguiu não ficar aquela coisa assim, meio vou, não vou, né? Aquela coisa em dúvida? O que vocês vão começar a fazer? Vamos aumentar o grau de dificuldade, vamos pensar em acorde agora. Vamos pegar lá o acorde de dó. Deixa eu dar um grauzinho aqui no baixo. Vamos pegar lá o acorde de dó e o acorde de sol. Vamos acrescentar acordes agora junto com aquela levada de baixo, ó. Coisa simples, mas que ajuda bastante. Tranquilo? Então acaba que vai te tirando essa dúvida, vai te tirando esse desespero que dá, né? Quando a gente começa a tocar e talvez a gente aprende 1, 2, 3, 4, 5 músicas no teclado e na hora de colocar o baixo, tenta, não consegue. Mas isso é comum, tá? Principalmente para quem está começando. É uma coisa que vem com o tempo. O negócio é ter bastante paciência, ter bastante calma. Senta, tenta. Na hora que você cansar de tentar, tenta mais um pouquinho. Que do nada vem, do nada você consegue. Tá bom? E é uma coisa que vem super natural mesmo. Lembro que quando eu comecei mesmo, tocava algumas coisinhas no teclado e tentava fazer o baixo, virava aquela bagunça. E de um dia, né? Um dia do nada saiu, do nada eu consegui. E estamos aí, né? Tocando, fazendo um barulho aí. Então, pensa bastante nisso. Começa com coisas simples, vai acrescentando mais notas, forma acordes, faz a mudança dos acordes, né? Que vai ajudar bastante. Uma outra coisa. Essa daqui talvez é uma dica até interessante, talvez, assim, para quem começou, já toca há um pequeno tempo, mas, assim, mesmo tendo começado, já até talvez já toca em bares, toca com alguma banda aqui da região, ou não sei, de qualquer região, né? Depende da região que a pessoa for, já toca com banda, mas talvez ainda não pegou essa questão da dinâmica. O que seria essa questão da dinâmica? A forma que você vai tocar, os momentos que você vai estar utilizando aqui, uma expressão mais forte, uma expressão mais fraca, o momento que você vai crescer, o momento que você vai diminuir. Vamos dar um exemplo aí, ó. Lucas Holanda me contratou para fazer um show com ele. Aí eu começo lá. Aí beleza, acabou o solo e ele vai começar a cantar. Imagina se eu continuar. Essa última vez que lhe vejo. Coitado do Lucas Holanda, hein? Vai ficar sem voz, cara. Não vai aparecer nada da voz dele. Então, questão de dinâmica. Tomar muito cuidado com isso. É a parte do teu solo? Vai lá, menino ou menina. Brilha. Vai lá. Põe sentimento no negócio mesmo. Faz a galera que tá lá embaixo gritar mesmo. Mas acabou o teu momento ali, começou a cantar, dinâmica.
Por exemplo, ó. Esta é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Tá vendo que fica bem mais legal de ouvir o cantor? Não fica aquela coisa forçada, né? Lógico, é uma coisa que vem com o tempo, sim. Quanto mais você vai tocando, quanto mais você vai estudando, você vai pegando essas questões, né? Do momento que você tem que ser forte, do momento que você tem que ser fraco, do momento que talvez tem pausas para você, momento que talvez você nem vai tocar, né? Então, é uma coisa que vem com o tempo. Sim, vem com o tempo, então só ter calma. Mas busquem sempre, mesmo para quem já toca ou quem está começando, principalmente quem está começando, tomar muito cuidado com isso. Vou tocar uma música que é instrumental. Beleza. Faz os momentos altos e baixos. Faz essa dinâmica, que fica legal. Porque senão fica tudo como se estivesse tocando numa linha reta. Já pensou que estranho que fica? Por exemplo, você vai tocar alguma coisa e já começa lá em cima e fica lá em cima e em momento nenhum cai e não tem jeito de você crescer mais, porque você já está no teu máximo. Então, para que isso não aconteça, o que você faz? Dinâmica. Cuidado com a dinâmica, estuda bastante a dinâmica. Os momentos que você tem que aparecer, os momentos que você tem que ficar tranquilinho, os momentos que você tem que ser mais ou menos, que é né, um meio piano, por exemplo, né, os momentos que você tem que fazer um crescente, né, e aumentando aos poucos, os momentos que você tem que diminuir e diminuindo aos poucos. Então, é uma coisa que soma muito, conta muito, na hora de você tirar aquele som bonito, né? Fazer aquela coisa bonita mesmo. Agora, isso acontece muito, porque geralmente, principalmente quando a gente vai começar, se a gente não procura um professor, o que acontece? A gente vai lá no nosso amigo YouTube, um exemplo, e a gente entra lá, como tocar tal música, aí aparece lá a videoaula, e quem tem a facilidade, né, quem consegue ver lá e passar para o instrumento, vê o que o professor lá está falando, passa para o instrumento, mas talvez não sabe o que está fazendo. Isso daí é uma coisa que não é muito bom. Por que não é muito bom? Porque vamos supor, você entra lá, pega uma videoaula no YouTube, mas não que eu esteja falando mal do YouTube, viu, gente? Que o YouTube salva demais a gente, tá? Mas é só para vocês entenderem o exemplo. Entra lá, aí a aula lá está mostrando como que é, né, como que faz, mas não está te explicando o que tem por trás daquilo. Que técnica que ele usou, que escala que ele usou, se ele usou um dueto em terça, se ele usou um dueto em sexta, se ele usou uma cromática, e ele não vai... Difícil uma videoaula que vai estar explicando isso, porque até mesmo para não ficar muito grande, né, para não ficar aquela coisa muito extensa. Então, geralmente eles já fazem mais a parte prática mesmo. E para quem está começando, isso acaba que é um pouco... não é muito bom. Por que não é muito bom? Porque você vai aprender a música, daqui 1, 2, 3, 4 meses, se você ficar sem tocar, a probabilidade de você esquecer e não conseguir lembrar é muito grande. Por que é muito grande? Porque você não sabe o intervalo que foi usado, você não sabe a técnica, não sabe o que o cara usou para fazer. Então, para a gente começar a entender sobre isso, é muito importante a gente conhecer as nossas amigas aí, as nossas escalas. Existe uma infinidade de escalas, mas vamos falar aqui, ó, as primeiras, que é muito importante serem estudadas. Vamos falar das escalas naturais, vamos falar das escalas maiores. A gente tem 7 notas, né? 7 acordes, aqueles 7 acordes que eu falei para vocês aquela hora. Esses 7 acordes, cada um vai ter a sua escala, certo? Então, por exemplo, dentro do Dó, eu vou ter a escala de Dó, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, eu vou ter ela indo e voltando. Vou para o Ré, eu vou ter a minha escala de Ré. O que vai ser? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Mesmo caso. Você vai treinar ela indo e voltando. Vou ter a escala de Mi. Vou ter a escala de Fá. Vou ter a escala de Sol.
a de Lá, a de Si, e fechou as 7 escalas, né? Depois você repete a de Dó para fechar o teu ciclo. Beleza. É importante estudar elas? Sim. Por quê? Você vai estar sabendo o que você vai estar fazendo, né? Você vai estar sabendo ali quais notas você pode utilizar dentro de cada tom. E principalmente para os dedos, para as articulações dos seus dedos, né? Você vai chegar, você vai treinar, você vai cada vez evoluir mais. E igualzinho eu falei lá no comecinho, daquele pequeno exercíciozinho lá, ó. As escalas, a mesma coisa. Não vai querer estudar já virando o Ayrton Senna, não, hein? Porque a probabilidade de sujar o som também é grande. O que você faz? Começa estudando tranquilinha. Começa lá na de Dó. E com o tempo, conforme você vai conseguindo, você vai acelerando. Até você conseguir acelerar, ficar numa velocidade que você acha que tá bom, você fala, nossa, agora eu consegui e tal, fica legal. Mas sempre tomando cuidado com essa questão da sonoridade, hein? Lembre sempre de deixar um som limpinho, uma coisa bem legal, para que quem está te ouvindo fala assim, consiga entender, né, o que você está tocando, e fala lá, nossa, o cara toca bem, o cara tira um som bacana, um som legal. Então, isso daí é importantíssimo, tá, gente? Eu falei aquela hora também sobre o timbre do acordeon, a importância de saber utilizar esses timbres. Por exemplo, eu vou tocar um sertanejo, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, né, que eu toquei aquela hora. Se eu fizer ela aqui, ó. Tá a música, as notas estão corretas, é a introdução da música. Mas perceberam que ficou um negócio um pouco grave? Viram? Tá um negócio muito grave aí, não tá não, ó? Tá as mesmas notas, tá a introdução, mas você percebe que ainda não tá igualzinho a gente ouve. Agora, olha quando a gente timbra o acordeon, a gente sabe que timbre usar. Eu particularmente, eu gosto muito desse clarinete, um exemplo. Vou colocar esse clarinete aqui. Olha como é que já vai aproximar mais do que é a música. Tá vendo que já ficou mais parecido? Um musete, por exemplo. Né? Um violino. Então, tudo aproxima mais. Então, essa é a importância da gente sempre prestar atenção, detalhar bastante mesmo, ouvir mesmo, cara, que timbre que o cara usou ali, que timbre que fica legal ali, né? Para que a gente consiga. Um exemplo, a gente vai fazer... Vamos supor que a gente vai tocar aí uma vaneira, por exemplo, né? Olha que legal que fica esse timbre aqui para uma vaneira. O que eu utilizei aqui? Eu utilizei um órgão. Já é um timbre mais grave, né? Um timbre mais charmoso, mais encorpado, né? Fica legal. Posso utilizar um master, por exemplo. Certo? É um timbre que não necessariamente tem que ser isso. Não, gente, a questão de timbre varia muito do gosto do músico, tá? Varia muito. Por exemplo, eu vou tocar num determinado lugar e eu tenho a liberdade de timbrar o instrumento da maneira que eu gosto, nada me impede de estar mudando os timbres, não, tá? Mas é sempre bom, né? A gente fazer de tudo para aproximar a sonoridade, assim, do estilo que a gente tem que tocar, né? É uma coisa muito interessante também de começar a prestar atenção. Você que já está começando, ouve bastante as músicas. Aqui está um timbrinho agudo. Aqui fica legal esse. Aqui já está uma coisa mais aberto. Fica legal um master. Tal. Aqui está uma coisa mais fechada, uma coisa mais grave. Um bassom, né? Tudo coisas assim que
que ficam legais. Pequenos detalhes que fazem muita diferença, como tudo que foi falado aqui, certo? Coisas interessantíssimas que só na hora que vocês estiverem lá na frente vocês vão falar assim, cara, o negócio conta mesmo. Uma coisa que um monte de gente também pergunta para mim, último tópico aqui da noite aqui, para a gente falar. Gente, a famosa técnica de Bellow Shakes. O que é isso, gente? Técnica de Bellow Shakes. A técnica de Bellow Shakes é conhecida popularmente aqui por nós como o balanço de Foley, o jogo de Foley. Já vi alguém chamando de chacoalhadinho, já vi falando de um monte de coisa. O que seria isso? É aquele movimento do nosso Foley. Então, o que acontece? Como estudar isso? Cara, o que eu faço para me dominar isso? Como que você consegue? Aqui é uma música legalzíssima, né? E a gente utiliza, a gente até faz ela assim num andamento até tranquilo, né? De se fazer. Mas talvez a gente vai tocar algo com andamento mais rápido, alguma coisa. Como que eu consigo dominar isso, meu Jesus? O que você vai fazer? Mesma coisa da escala, você vai começar lento mesmo. O segredo é esse, ó. Abriu, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. E com o tempo você vai acelerando isso. É a mesma coisa, porém na velocidade da luz. Brincadeira. Mas é isso aqui, porém mais rápido. Imagina isso daqui, ó. Então, você vai adquirindo essa técnica aí, esse balanço, essa coisa aí, né? E no meio desse jogo de Foley, dessas notas trabalhadas, você vai acrescentando seus arranjos aí, algumas coisas no meio, né? Algumas coisas que vão dar uma embelezadinha no seu gaitaço aí, né? No seu jogo de Foley. Tranquilo, gente? Gente, espero que tenha dado para ajudar vocês aí. Tá bom? Coisa boa, coisa maravilhosa. Eu resolvi fazer dessa forma, o meu projeto ser feito dessa forma, já pensando muito nisso mesmo, gente. Em quem está começando e quem já toca alguma coisa, mas talvez algo disso daqui ainda não sabia. Tem muito mais coisas, gente. Nossa, tem um infinito de coisas para a gente falar. Se fosse para a gente ficar falando aqui, a gente ia ficar até amanhã. Mas eu separei aqui algumas coisas que eu acho que é o caminho para começar, ou então para já começar a lapidar, né, no caso de quem já toca. Lembrando também, gente, que a gente dá aula. A gente dá aula aqui na cidade de Paraguaçu, Minas Gerais, a nossa terra, lá na Escola de Música do meu amigo Lucas Holanda, tá? E a gente tem aula de acordeon lá, a gente estuda prática, a gente estuda teoria também. Aqui hoje eu preparei uma coisa bem prática, né, por ser uma live, por ser uma coisa assim, mostrando os caminhos, mas tudo isso aqui que foi falado, a gente vai ter a teoria disso, a gente vai explicar direitinho como é que funcionou, tá bom? Procura nós lá, Escola de Música Lucas Holanda, em Paraguaçu, Minas Gerais. E eu também queria fazer um agradecimento, rapaz. Vou fazer um agradecimento para a Secretaria de Cultura de Paraguaçu, né? Também um abraço especial para o Sandro Palhão. Um abraço, Sandro. Tratou a gente super bem. Agradecer ao meu grande amigo Lucas Holanda, quem está produzindo essa live.
Tá bom, gente? O cara montou uma coisa aqui louca que não dá para mostrar, mas tem caixa de som, câmera. Nossa, parabéns, Lucas Holanda, grande amigo. Gente, a escola de música do Lucas Holanda também. Vamos lá, vamos fazer uma aulinha com a gente lá, tá bom? Quem quiser entrar em contato com a escola, liga lá pra gente lá, ó. 359. O que é isso daí, meu filho? Meu óculos tá fraco. 98814-1947. Tá bom? Conversar lá com o Lucas lá e agendar a nossa aula pra gente tocar acordeon. Cara, mandar um abraço pro pessoal lá da banda do Antônio Marcos também, rapaz. Mandar um abraço pro Boggs, pra Andressinha, minha esposa, né? Pra Ângela, que eu não sei se está nos assistindo. Nossa madrinha de casamento também, esposa do Lucas e Holanda. Pra toda a minha família aí. E pra todos vocês que assistiram, gente. Pra quem só entrou pra dar um alô. Um abraço para quem é aluno e presenciou a live aí mesmo, né? Tirou dúvidas. Um abraço para quem ainda não toca, mas tinha curiosidade de saber mais ou menos, ter uma introdução de como funciona, tá bom? Fala aí. Um abraço para o Gabriel Lorenzato. Abraço para o Gabriel Lorenzato. Alô, Adilson Tavares, fez uma aula aí com a gente, agora já vai sair tocando com nós na Folia de Reis. Marcelo Alves, Alexandre L. da cidade de Fama, Minas Gerais. Alô, Selmo Silva, o homem do licor. O Maguila também. Alexandro Braga, do papel ABL. Alô, Jair. Jair tá ainda aí ou não? Ah, amanhã tem aula do Jair, hein? Esther Moura. Amanda Rafaela, lá de Fama, Minas Gerais também. Mulher do Francisco. Alô, Vanielso, Bração, Gustavo Ferreira, Santos Júnior, Fábio Coelho, alô, Fábio, é o menino do carvão, o menino daquela época que era mais ou menos assim, ó, deixa eu pegar o tom primeiro, xereré bebel, abraço, Fábio, Simone Vigato, grande abraço, Menderson Santos, Diego Santos, professor da escola Lucas Holanda também, contrabaixo lá. O Antônio Marcos entrou, mas não deixou mensagem. Ele não dá tempo, mas abraço Antônio Marcos. João Serafim também. João Serafim. É o Zé Ricardo Ferreira. Zé Ricardo Ferreira, Rádio Fama FM. Um abração lá e toca a música de vocês lá. Ah, bom demais, velho. Isso aí, Zé Ricardo, motorista. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Natan. Que eu não esqueci do nome. É isso aí, se a gente esqueceu do nome, Isso aí. manda um abraço geral pra todo mundo. Com certeza. Gente, quem entrou aí, quem está presente até agora, a gente não mandou um abraço. Um abraço para todos vocês aí. Espero ter ajudado, né? Dado umas dicas aí para saber qual o caminho, como começar, como fazer, né? E lembrando que quem ainda não toca, quer começar a tocar, procura a gente lá, vamos fazer uma aula, vamos estudar esse instrumento aqui, que o negócio é legal, tá bom? E lembrando que daqui a um tempo eu vou fazer outro, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou pegar outros assuntos, vou pegar outras coisas, vou chamar meu amigo Lucas Holanda aí, vamos estar fazendo outra aí, para estar sempre ajudando vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus aí. Deus possa abençoar todos vocês aí. E bora estudar acordeon, hein? Pegar firme, que vai dar certo. Careca da Harmonia mandou um abração pra você. Careca da Harmonia mandou um abração. Um grande abraço para você também. Antônio também, que gosta muito do teu som. Fernando Antônio, grande abraço. Bruno Gavião? É o da pizza. Tá vendo? Ah, o da pizza? Propaganda da Vixe, vou fazer uma propaganda pra você me dar uma pizza, hein? Show de bola. pizza lá da praça. É. Bela pizza. Bela pizza lá na praça. É, bom demais. Bom demais. E é isso aí. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Até a próxima. Espero ter ajudado, espero ter tirado algumas dúvidas. A live vai ficar aí. Só voltar ela aí e anotando aí os detalhes, que já vai dar uma luz aí gigante. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês e até a próxima!